Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje eu vou trazer para vocês uma lenda urbana aqui da cidade de Curitiba, o dia que o demônio foi para a balada. Bom, muitas lendas são propagadas em inúmeras cidades, e em Curitiba não foi diferente, onde foi registrado através de inúmeros relatos o dia em que o demônio acabou surgindo em uma balada, né? Este caso ficou muito famoso no ano de 2008 e eu vou trazer aqui para vocês o máximo de informações que eu consegui encontrar. Primeiramente, após fazer a primeira pesquisa na internet, eu encontrei pequenos relatos de algumas pessoas que presenciaram este fato. O ano era 2008, o dia em que o diabo passou por Curitiba e causou um grande espanto em inúmeras pessoas. Então vamos conhecer esta história que nos aproxima um pouco de descobrir o que é algo realmente sobrenatural. Bom, para quem não sabe, o ano de 2008 tinha muitas danceterias. Uma delas, muito bem conhecida como Planeta Ibiza, que posteriormente ficou conhecida como Sistema X. Esta danceteria estaria localizada na região do bairro Boqueirão, que fica em Curitiba. E ela, depois de um certo tempo, acabou ficando fechada, né? Justamente por causa de determinação da justiça. Porém, esta lenda urbana acabou passando inúmeros meses, semanas e até mesmo anos, onde muitas pessoas confirmaram terem visto a presença do próprio demônio nesta balada. E apesar dessas incríveis pesquisas que eu encontrei, algumas chamaram muito a atenção. Existe também um relato de um jovem que estava dançando lá e que uma moça acabou se aproximando dele para dançar. Quando ele abriu a sua boca, acabou saindo um fogo queimando o rosto desta menina. Os seguranças, quando se aproximaram deste rapaz para retirá-lo para fora, tinham chifres que saíam da sua cabeça. Outros que estavam neste dia relatam terem visto um homem muito bem vestido e bonito com pés de boi, como se tivessem cascos. Existe outro relato também bem interessante em que muitas pessoas estavam dançando e acabou chegando um homem todo de branco que estava muito bem arrumado, e muitas mulheres chegaram neste homem. Porém, assim que ele beijou uma menina, fez um monte de coisas realmente sobrenaturais. Alguns descreveram que este incrível ser acabou subindo as paredes da danceteria e foi testemunhado por outras pessoas também. Existem relatos até mesmo que seguranças que foram tentar segurar esta pessoa e ele simplesmente sumiu nas luzes do Planeta Ibiza. Pois, para quem não sabe, normalmente essas baladas elas ficam boa parte do tempo em um período muito escuro, onde as luzes acendem e apagam, e normalmente é muito difícil você ver alguma pessoa e reconhecer o seu rosto. Muitos que estavam neste local não souberam dizer o que realmente aconteceu, E apesar disto, esta história acabou virando uma verdadeira lenda urbana. Apesar desta incrível história, eu decidi ir a fundo e busquei o máximo de informação que eu pude encontrar aqui na internet. Até mesmo um grande personagem aqui da cidade de Curitiba, chamado Alborguete, acabou relatando o que havia acontecido nesta danceteria. E eu vou colocar o vídeo desta reportagem para que vocês vejam aqui na sequência. Tá rolando um trem aqui no Paraná, na capital do Paraná. Eu tô dando risada que eu não sei o que está acontecendo. Tem uma boate famosa aqui no estado do Paraná. É um quê? Um purgueiro, né? Na verdade é um purgueiro, né? Você teria boa. É boa. Não, é boa. É boa? É boa. Danceteria boa, então. Frequentada por pessoas boas, não faça assim. Tá, eu não conheço, eu não boa. conheço, tá? É boa. Tudo bem. Diz que tem uma danceteria chamada Planeta Ibiza. É bom pra morrer, né? Bom, é o seguinte.
A imprensa agora, nesse exato momento, todas as emissoras de rádio e televisão estão indo lá para o Planeta Ibiza. Porque nesse Planeta Ibiza, há uns 20 dias atrás, devia ter lá umas 600, 700 pessoas dançando no salão, né? Um pouco mais. Então, mais, quase 1000 pessoas. Quase 1000 pessoas. Diz que estava uma loucura. Tá, uma loucura, todo mundo dançando, todo mundo louco, e dá pra dar retorno, é que eu não tô ouvindo porra nenhuma, entendeu? Aí, agora tá melhorando, aí todo mundo louco, etc, tal, quando deu meia-noite e ponto, cara de Deus, apareceu um vulto no meio do salão. Ricardo, conta essa história direitinho. Como que é essa história? Segundo o que me contaram, Alborguete, e isso está sendo Teu irmão te contou, né? Meu irmão me contou. Os amigos dele estavam lá e contaram para ele, falaram, ó, Dudu, ainda bem que você não foi no Planeta Ibiza mais. Mas por quê? Porque o capeta apareceu lá. Aí ele falou, mas capeta? Mas diz que é um vulto, Alborguete. Diz que ele passou pelo meio do salão e ia batendo nas pessoas. E cada um que ele batia, caía. E foi indo, como se fosse um efeito dominó. Tá. Caiu 1, 2, 3, caiu 40 no chão. O DJ também. E o DJ da festa, na hora do tuxi-tuxi, entendeu? Tava... O cara pegou o microfone e fez uma brincadeira. Falou, aí galera, o capeta veio pro Planeta Ibiza hoje, o capeta tá aí no meio. Nesse momento, quando o cara falou isso, algo que não sabem explicar o que é, pegou um dos seguranças da casa e ergueu mais ou menos uns 2 metros de altura e jogou numa parede assim. O segurança bateu na parede e caiu no chão. Morreu? Desmaiado. E o capeta continuou no festerê dele. Cada porrada era um tomo, Passaram-se esses 20 dias aproximadamente. Faz o quê? Umas 2, 3 semanas, mais ou Gazeta menos. do Povo. Saiu na Gazeta do Povo, isso inclusive. O capeta retornou ao Planeta Ibiza. Quando? Distribuiu, agora esse foi o último final de semana. Distribuiu mais um monte de porrada lá dentro, nos caras que ele não gostava. E diz a história lá do pessoal que ele levou uma garota pro estacionamento e rasgou toda a roupa da garota. Mas ninguém Comeu a menina? Apenas viam a garota se debatendo, mas ninguém estava do lado dela, ninguém estava próximo dela. Olha lá, e vai. Aí eu Vai, vamos usar a história, vai. Nossa, gatinho, você tá nervosa. Eu quero ver a história. Vamos fazer um programa sério. Não é brincadeira isso aqui, não. Isso aqui não é zona. Ó, é zona, vai lá no... Vai dançar em boate de lá no putaria. E o capeta disse que surgiu novamente, rasgou as roupas. Comeu a mina? Não, isso não falaram pra mim. Diz que rasgou as roupas dela, mas ninguém via ninguém. Ela só se debatia. Mas diz que o cara, o Borghetti, diz que o Reinaldo Giannichini da Rede Globo, perto do capeta, diz que é um monstro de filme de terror, de tão bonito que é o capeta. Outra pesquisa muito interessante que eu acabei encontrando foi em um blog que atrai muitas pesquisas bem interessantes sobre o sobrenatural. Se chama Arquivista Fantasma. E eu vou colocar o link dele na descrição para que vocês possam conhecer o trabalho destas pessoas, né? E nesta história eu vou editar o áudio e vou colocar na sequência como que ocorreu os fatos nesta danceteria. É algo muito interessante e eu aconselho que vocês conheçam um pouco mais desta incrível história, pois ela traz a fundo alguns detalhes bem interessantes e foram narrados, né, e roteirizado por Guilherme Dobrichopti. Eu vou deixar o nome dele ali que é muito mais complexo de falar. E através desse áudio ele traz uma riqueza de detalhes realmente incrível dos fatos que ocorreram nesta incrível danceteria, ao qual eu vou colocar aqui também na sequência. Vamos conversar então com o Lúcio, alguém que esteve lá no Planeta Ibiza e viu tudo o que aconteceu. Acho que faz um tempo, lá por 2008 eu acho, não lembro o mês direito, mas também não importa. Foi uma coisa meio estranha, né? Espalhou rápido. Aconteceu no sábado e no domingo tava todo mundo já falando disso no Orkut. Pois é, eu tava no ensino médio nessa época. Na segunda-feira todo mundo tava falando nisso em todos os lugares da escola. Só que ninguém tava lá. Todo mundo tinha um primo, todo mundo tinha um amigo. Pois é, eu era o primo nesse caso, né? O amigo. Eu tava lá e vi tudo acontecer. E como é que foi? Foi estranho. Antes de contar,
Você pode dar uma introdução sobre o lugar e explicar o que era, quem é que frequentava? Claro, claro. Não sei em outros lugares do Brasil, mas aqui em Curitiba, lá pro final dos anos 2000, tinha uma moda entre a galera da periferia. O pessoal chamava de mano. E como tudo na periferia, isso acabou atraindo muita gente da classe média, né? O pessoal começou a se identificar. A gente sabe que isso aconteceu quando as roupas começaram a ser vendidas em lojas com marca pop, muito mais caras. Mas ainda era aquela moda essencialmente de periferia, sabe? Você não via gente com dinheiro se vestindo daquele jeito. Sim, eu lembro. Eram umas roupas meio largas, né? É, isso. Hoje eu acho que a gente copiava aqueles rappers americanos, usando umas camisetas largas, tipo camiseta de futebol americano, sabe? Se bem que a gente não escutava o rap, era mais um técnico. Não é à toa que o Tecnofunk nasceu aqui em Curitiba, né? Enfim, não importa a origem disso. A gente usava umas roupas assim, grandonas, largas, tipo essas camisetas de futebol americano, calça muito larga, tênis grande e boné. Não sei porquê, mas naquela época a moda era azul e rosa bebê. Não tem nada porquê, mas a gente usava. Pois é, eu lembro, era uma cor bem popular entre a galera. Era, sim. E a gente passeava pela cidade, nos mesmos lugares que todo mundo ia, no Largo da Ordem, nos shoppings. Mas tinha alguns lugares que eram bem populares, uma espécie de casa de show para esse público. Tinha o Sistema X, que fechou, a Millennium, que existe até hoje aí, mas por ser meio longe, num lugar que eu tinha um pouco medo de ir, também nunca fui lá. E tem o último, onde tudo isso aconteceu, também fechou. Na verdade, fechou logo depois disso. Acho que só abriu mais uma semana, mas ninguém foi, porque naquela semana só se falava em uma coisa, só se falava no dia que o capeta foi no planeta Ibiza. Sim, eu ouvi muito falar sobre isso. E quem não ouviu, né? É uma história muito popular, tem uns amigos que falam disso até hoje. Fiquei curioso antes de gravar e fui pro Google, dar uma pesquisada e tem algumas coisinhas lá. Muito se perdeu com o fim do Orkut, né? Mas talvez seja pra melhor assim. Nos últimos tempos eu tenho evitado de falar sobre aquilo, sempre me deu uma sensação meio ruim. Eu nem lembrava direito porquê, já que na minha memória era tudo bem distorcido. Mas quando eu vi seu podcast, comecei a lembrar de tudo, em detalhes. Alguns deles você acha fácil pela internet, outros nunca vi em nenhum lugar. E depois disso eu te escrevi, né, pra contar tudo o que aconteceu. Obrigado, Lúcio. Sua participação aqui, cara, é muito importante. De nada. Tá, bora lá então. Eu te falei o tipo de roupa que a galera usava. Você sabe, quem tá ouvindo agora também acho que lembra. Roupa larga, colorida, boné. E naquele dia o Planeta Ibiza tava daquele jeito. Lotado de gente, música alta, todo mundo meio louco. E aí apareceu um sujeito, vamos dizer assim, muito diferente. Começando pela roupa, ele tá todo de branco. Tudo, paletó, gravata, chapéu, sapato. Sapato? Chapéu? Sim, era uma roupa totalmente diferente daquela que a gente usava. É claro que todo mundo parou para ver ele entrar, né? Na verdade, não bem entrar. Para você entrar tinha que ser revistado pelos seguranças, passar por um lugar. Mas ele, a gente só percebeu que ele estava ali quando foi pra pista. Ele foi andando. E a piazada meio que abriu espaço para ele passar, né? Todo mundo olhando. Eu imagino, é uma roupa meio que se destaca, né? Não só isso, tinha alguma coisa estranha, parece que o ar ficou meio pesado. Lá já era quente, de repente ficou muito mais quente, abafado, todo mundo olhando para aquele cara. Ele passou, foi até a pista e começou a dançar break. Dançar break? Dançar break. Mas ele dançava muito bem, muito bem. Era até meio estranho. E aí as coisas começaram a voltar ao normal. Quer dizer, tinha ainda aquela sensação estranha, calor. Parecia que tinha algo errado. Quando eu digo que as coisas começaram a voltar ao normal, é que a gente voltou a conversar, começou a ir pro meio da pista. Porque quando ele chegou, todo mundo congelou, né? Só que aí, no meio disso tudo, aconteceu algo bizarro. Ele tava dançando, e uma guria chegou perto dele e começou a dançar junto. Aí ele segurou e deu um beijão nela. Um beijo? Sim, na verdade não um beijo, mas um beijaço. E sabe o que aconteceu com ela? Caiu no chão, mas caiu dura. Todo mundo já começou a pensar como o cara devia beijar bem, né? Fez a guria desmaiar e tudo. Só que isso não deixou todo mundo feliz. Sabe como é, né? A galera ali era meio... sabe? Não gostam muito quando ninguém de fora chega invadindo. Meio territorialista? Isso, por aí. Teve uma piazada que não gostou, né? Foram pra cima dele. A galera já ficou animada, sabia que ia ter confusão, todo mundo se empolgou. Um deles chegou pro cara e disse que era pra ele sair dali, pra ir embora, que ali não era o lugar dele. E o que ele fez? Ele riu, continuou dançando, só que aquela risada, cara, fiquei toda arrepiada. Uma risada alta, meio aguda, sabe? Não sei se foi uma risada. A gente riu meio pausado, tipo, hahaha. Ele riu como se fosse uma coisa só, ha.
bem alto, bem agudo. Não sei se foi uma risada, um grunhido. E é claro que todo mundo ficou cagado de medo, né? Principalmente os 3 que foram falar com ele. Só que aí ficou uma situação difícil. Se eles vão embora ou não fazem nada, não iam poder nunca mais ir lá no Ibiza. Iam ficar meio mal vistos, né? Tiveram que ir pra cima. Um deles foi pra cima do sujeito de branco, com o braço erguido, pronto pra dar um soco. E o que aconteceu? Ele acertou o soco? Não, nem deu tempo. Assim que chegou perto, o cara de branco, sem nem parar de dançar break, acertou um socão no peito do piano. Ele foi jogado longe, caiu no chão, gemendo de dor, sem nem conseguir se mexer. Os outros 2 saíram de perto, né? Não iam querer mexer com esse cara. Só que ele começou a dançar mais rápido, no fim pulou e deu um soco. Mas um socão, e o chão rachou. O chão rachou? O chão rachou. E até essa hora ninguém tinha visto o rosto dele, né? Eu falei, ele tava de chapéu. Na hora que ele deu um soco, o chão rachou. Ele olhou pra frente, ergueu a aba do chapéu e todo mundo viu os olhos dele. E ele tinha os olhos bem vermelhos, mas muito vermelhos. Um vermelho bem forte e brilhante. E nessa hora alguém gritou, mas deu um berro bem alto. Mas não foi por causa dele. Não foi por causa dele, mas por que então que gritaram? Bem, foi por causa dele, mas não pelos olhos. Alguém viu a guria que ele tinha beijado. Aquela que desmaiou, lembra? Ela tava caindo no chão ainda. Não sei como ninguém tinha visto até essa hora. Deviam estar preocupados olhando pra ele, distraídos. Mas a guria, ela tava com o rosto todo queimado, principalmente na região da boca. Parecia que tinha beijado um ferro de passar roupa. E é claro, com o grito dela, com o chão rachado, e todo mundo olhando os olhos daquele cara, alguém gritou que era o capeta. Todo mundo começou a correr. Ninguém queria ficar ali. Pois é, eu imagino. Mas e você? Você correu de lá? Eu pensei nisso. Mas eu olhei de um lado a galera fugindo pra saída, do outro uma mulher, segurança, correndo na direção do capeta. Mas quando ela chegou perto, parou. Não conseguia nem mais andar. Não sei o que aconteceu, mas ela ficou parada no lugar. E eu, cagado de medo, não tenho vergonha de dizer isso, vi que não ia dar pra sair dali. Com todo mundo amontando na saída, né? Fora que eu demorei pra correr. Se fosse pra saída, ia ficar no final do monte de gente. Se o capeta fosse atrás de alguém, ia ser o primeiro ali. Então corri pro banheiro e me tranquei lá, ouvindo a gritaria de gente desesperada, esperando tudo terminar. Não sei quanto tempo fiquei ali, trancar naquele mictório fedido. Até pensei em sair quando tudo ficou em silêncio, mas aí pensei melhor. E se o capeta ainda estivesse ali? Então eu continuei trancado, esperando tudo passar. Aí depois de um tempo eu ouvi gente conversando lá fora e achei que já dava pra sair. E quando você ficou trancado, você não ouviu nada? Não sentiu aquela sensação de calor? Olha, pra falar a verdade eu não prestei atenção. Eu tava com muito medo, mas não vi nada, tudo bem quieto. E quando saí, tinha algumas pessoas conversando lá fora, inseguranças, o gerente e outros 2 homens vestidos de um jeito meio diferente, com um terno. Você se lembra algo que eles disseram? Eu sei que faz muito tempo, mas às vezes... Olha, lembro mais ou menos. Eu fui chegando, os homens, aqueles de terno, perguntaram se todos os funcionários ainda estavam ali. Mas um dos seguranças disse que mandaram uma segurança embora, que foi pra cima daquela coisa. E nessa hora eles ficaram examinando alguma coisa no chão, perto de onde ela ficou parada. E você viu o que era? Não, nessa hora eles me viram. E os seguranças ficaram muito putos e mandaram sair dali. E nem precisou falar de novo, né? Eu me virei e fui saindo. Mas um daqueles caras de terno me chamou e perguntou se eu viu o que aconteceu. Pediu pra eu contar tudo. Eu contei, né? Bem nervoso. Eles acharam tudo meio estranho, até eu falar dos olhos vermelhos. Nessa hora eles se olharam, concordaram com alguma coisa e um deles disse assim: ele deve ter conseguido fazer o pedido. Sortudo. Encontraram o carro 2 vezes. Ele disse isso? Sim, eu não entendi o que ele quis dizer e depois disso eu fui embora. Quase esqueci. Se bem que nem preciso dizer, né? Os 2 tinham aquele crachá que outras pessoas falaram, uma árvore vermelha e a lança escrito IFAM. Eu imaginei. Depois disso, Lúcio, algo mais aconteceu? Nada. Eu fui pra casa, entrei na MSN, contei pra um amigo o que tinha acontecido e fui dormir. No dia seguinte nem entrei na internet nem nada. Segunda, quando eu cheguei no colégio, só estavam falando disso. Acho que meu amigo espalhou pelo Orkut e depois você deve conhecer a história, né? Até o Alborguete comentou disso. Pois é, eu lembro. Agora, sabe o que eu acho estranho? Uma coisa bem bizarra. Todo mundo falou a respeito. Você também viu isso acontecer, né? Sim, eu lembro. Só se falou sobre isso. Sim, da noite pro dia, não tinha outro assunto. Mas aí, depois de um tempo, todo mundo esqueceu, ninguém se lembra. Eu tenho amigos que estavam lá no dia, também viram, mas não falam nada. Só que aconteceu, tá na internet, tá registrado. Tá bom que não é porque tá na internet que é verdade, né? Mas isso é uma coisa que deu um medo, tem registro, e mesmo assim, a gente esqueceu. Aí lembra, comenta com alguém, e se esquece de novo, né? Tudo estranho. É realmente estranho, Lúcio, agora que você comentou. Eu pensei que
com registro, as pessoas não iam se esquecer. Pois é, realmente estranho. Bom, como tudo nessa história, né? E essas foram as 3 pessoas com quem conversei. Novamente, algo me leva a crer que essas 3 histórias estão conectadas. Depois de conversar com as pessoas, eu perguntei o dia em que elas aconteceram, mas eles não souberam me dizer exatamente. Ainda assim, todas aconteceram na mesma cidade, mais ou menos na mesma época, pelo que me falaram. Mas, mesmo sem mais certezas, eu já não acho que existam coincidências. Não quando se trata do IFAM. 2 coisas me perturbam aqui. A primeira, que a gente tem novamente pessoas comuns que não usam crachá ligadas ao IFAM, sabendo quem eles são e trabalhando junto deles. Até onde isso pode ir? E por fim, o que me deu mais medo, mesmo uma história que muitos conhecem, que está registrada na internet e que você pode ter acesso facilmente, fazendo uma pesquisa aí onde você está me ouvindo, no seu computador, no seu celular, sobre a noite em que o diabo foi lá no planeta Ibiza. Mesmo assim, a gente pode esquecer. Isso me deu medo, mas também me fez ver o quão importante é continuar minha pesquisa, minha investigação, se é que eu posso chamar assim. Porque nada é garantido, nem mesmo a verdade. Mas, ainda assim, não vou descansar. Vou continuar perseguindo a verdade. Por isso, se você pode me ajudar, se você tem uma história, você já sabe, mas eu insisto, me escreva, me conte a sua história. Envie um e-mail para arquivotupiniquim@gmail.com, igual a arquivo X, mas sem o X, com Tupiniquim no lugar. Juntos, nós descobriremos a verdade. E quanto maior for o nosso número, mais chances a gente tem de não se esquecer, de continuarmos nos lembrando. E vocês, acreditam nesta incrível história? Bom, todas as informações que eu busquei na internet são realmente fatos incríveis e muitos deles realmente chamaram a atenção, né? Eu acredito que existem muitas lendas urbanas em determinadas cidades que são muito complexas de serem analisadas, né? E este caso incrível eu trago aqui para que vocês possam conhecer através deste especial. E eu espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo, que foi uma pesquisa muito desgastante, e que vocês continuem nos acompanhando, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações. Lembrando que se você tem sugestões de tema que gostaria que eu colocasse no canal, pode colocar nos comentários, que na medida do possível eu estarei colocando em pauta para os próximos vídeos. Beleza? Então obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!